Estamos abrindo mais uma edição do programa Insight pela sua rádio pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, na direção geral, Paulo Goss, direção executiva, Luciana Marcos, mesa de áudio, Alexandre Saluá. Com a nossa participação permanente, Dr. José Nilton Rodrigues de Freitas, médico, psicanalista. Bom dia, doutor, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Ainda hoje formamos a mesa Freitas, né? Eu, o senhor, e também tem o Nil, o meu irmão, que vai chegar mais tarde, né? Que nós, esse meu irmão, sim, somos parentes, né? Mas nós não temos parentescos, mas somos Freitas, né, Nilton? Mesa dos Freitas. Mesa dos Freitas, né? Eu fazia luz aqui, conversávamos antes do início do programa, sobre um texto, né, em que um professor de direito chega numa sala de aula, a primeira atitude que ele faz, ele manda para a rua um aluno, né, e pergunta para a sala de aula se, né, o que é lei. Né, e as pessoas respondem, não conseguem dar um conceito sobre a lei, e uma delas diz: lei é justiça. É a justiça. Né? E o que é a justiça? É interessante que, claro que aquilo ele fez uma forma teatral, né, para provocar os alunos. Né? E a justiça, ele chega à conclusão, né, que se a pessoa não tem como se indignar, né, e fazer mudar as coisas por si, ela não adianta as leis. E depois ele chama, busca de novo o aluno que foi posto na rua. Mas é interessante, Nilton, que faz provocar. Né? Nós nos organizamos socialmente e estabelecemos um código de conduta. Mas esse código de conduta não basta apenas a adesão, cumprir. Né? É preciso fazer com que todos nós nos conduzimos para aquilo, né, que está escrito. E muitas vezes nós nos indignamos, mas nós não participamos. Que é muito comum, muito frequente isso. Bom, esse tema dos direitos e deveres de cada um e do exercício dos direitos e deveres tem a ver com toda a insistência nossa ao longo desses anos todos, Leandro, de mostrar para os pais em casa, para os ouvintes, que esse é um exercício que tem que ser realizado dentro do ambiente da casa. Ou seja, vamos substituir a sala de aula pelo ambiente da casa. E os pais têm que mostrarem para os seus filhos que eles têm direitos e deveres. E isso deve ser exercitado no cotidiano. Então, essa é uma conversa que os pais devem ter em casa o tempo todo. E darem o direito, assim como o professor teatralmente utilizou a sala de aula para falar sobre a questão do direito e dos deveres, consequentemente, os pais também têm que abrir espaço para que os filhos se manifestem e digam: se os alunos estavam intimidados e não se sentiram com o direito de defender o colega, nem a própria sorte, porque se sai um, sai todos, se sai um ao acaso, pode sair qualquer outro, é sinal de que eles estavam intimidados. A pergunta que cabe é o seguinte: bom, primeiro, estavam intimidados. Primeiro dia de aula inaugural, um professor desconhecido chega e coloca um aluno sem nenhum motivo para fora da aula e ninguém protesta. Esses alunos já chegaram intimidados. Tá bem, a questão de ser uma aula inaugural, professor novo, situação nova, faculdade, etc, cria um ambiente de desconfiança, um ambiente de precaução dentro de cada um. Toda vez que nós vamos viajar para um lugar diferente, vamos fazer uma rota diferente, conversar com pessoas diferentes, vamos participar de um ambiente diferente, ficamos precavidos. A precaução te leva a observar mais do que falar. Esses alunos um pouco estavam motivados dessa forma, mas independentemente, até por serem alunos de direito, já vinha dentro deles uma tendência ao silêncio, à submissão. Onde é que se aprende a ser submisso? Aí voltamos para o ambiente da casa. Vamos tirar a sala de aula e colocar o ambiente da casa. Os nossos pais nos ensinam a ser submissos. A sociedade, transgeracionalmente, nos ensinou a ser submissos. Nós não temos os mesmos direitos desde o ambiente da casa. São poucas as casas, poucas as famílias que lidam com as crianças dando os mesmos direitos. O direito de defesa, o direito de argumentar, o direito de questionar, o direito de discordar, embora tenha que cumprir leis. Dias atrás, e unindo, né, dois entrevistados que eu gosto sempre de ouvir, né,
é claro que no teu caso, né, Nilton, e o Jandir Zanotelli, um professor de filosofia, né, e tudo que ele colabora é interessante, as coisas que ele menciona. E ele diz assim, ó, não existe democracia sem justiça. Sim. Justiça social. Sim, sim. Né? Agora, acontece que numa casa também você conduz os seus filhos com liberdade ou sem liberdade. Muitas vezes, coisas, nuances, né? De maior ou menor liberdade. No passado, era difícil um filho questionar o pai. Era difícil. Sim. Ele baixava a cabeça e obedecia. Né? Mas no passado nós tínhamos um grande número de revoluções, sangrentas até no mundo inteiro. Aqui no Brasil também tivemos revoluções sangrentas. Né? Hoje, nós temos uma liberdade quase de igual para igual entre filhos. E, no entanto, somos concordados. Então, tu sabes que há 2 programas, há 2 semanas, eu venho pensando silenciosamente nisso, Leandro, e foi muito legal que nós não combinamos e saiu o tema. Eu acho que desde 64, antes de 64, desde a época em que começaram esses movimentos todos, que de alguma forma depois foram contidos pela ação dos militares, existe uma preocupação de alguns, dos políticos em geral, vamos dizer assim, que nos administraram, que nos gerenciaram, através das nossas escolhas, muitas vezes equivocadas, na maioria das vezes equivocadas. Dos políticos em geral, houve uma negligência com relação à família. Nós temos sucessivas gerações, há décadas, de pessoas que deveriam ter uma grande preocupação com a organização da família, nesse sentido que nós estamos dando, social, e ao mesmo tempo nós temos uma negligência geral. Mesmo os bons políticos, as pessoas de bom caráter, de boa índole, foram negligentes, não foram atenciosos, não enxergaram o que nós estamos falando agora. E sucessivamente, progressivamente, a família foi se desmanchando. Há um desmanche enorme social da questão da família, no sentido de que antes havia essa hierarquia, o pai mandava e era ditador, era uma regra suprema. Depois houve um certo desmanche, uma certa oposição, uma certa oposição radical frente a essa modalidade de funcionamento de casa, que era para ser questionada, revisada, evidentemente, mas a lei foi jogada no chão e pisoteada, e se instalou a anarquia nesse lugar. Houve um desmando total. Nós saímos de um sistema absolutamente patriarcal, no sentido que os nossos pais, os nossos avós e bisavós mandavam e ponto final. As mulheres e os filhos eram totalmente submissos, e eu estou pensando na cabeça das pessoas. E esse sistema foi jogado, foi rasgado e odiado e criticado e mal visto, e nenhum outro sistema ocupou o lugar. Houve um descaso, uma anarquia até social no que se refere às famílias. E das gerações de 64 para cá, onde eu me incluo, houve esse não saber, esse desequilíbrio, digamos assim, entre as forças dentro do ambiente da casa. Então as famílias se desorganizaram, o sistema antigo não funcionava, ninguém mais queria ser pisoteado, mandado e tiranizado pela figura do pai, mas ao mesmo tempo não assumiu o lugar um sistema de conversa, diálogo, poucas famílias conseguiram isso. Volta aos políticos. Os políticos de bom senso, de boa cabeça, de bom coração, de boa índole, não tiveram a sabedoria de enxergar isso da forma como nós estamos fazendo. Até hoje não tem, todos eles não têm, excepcionalmente algum que outro a gente nem escuta falar. E houve uma preocupação muito grande de se aproveitar dessa desordem e desorganizar a família mais ainda. Porque a família desorganizada pensa pouco, se articula pouco, consequentemente a sociedade. E dessa maneira é muito fácil instrumentar. É evidente que o pessoal do Fórum de São Paulo pensou isso com muito mais profundidade, nós sabemos disso, que é a esquerda mais radical.
desorganizando. O Enem é um exemplo disso. Nós viemos denunciando sistematicamente que o Enem destruiu a família. Por quê? Porque mandou os filhos das pessoas não para a região, mas para o país inteiro. As pessoas do Norte e Nordeste estão aqui. Quebra a ordem as familiar. Quebra os vínculos. E a pessoa, quando volta 4, 5, 6 anos depois, já não é mais daquela família, já não é mais daquele estado, não é mais daquela região, e aquela família que ela encontra não é mais a dela, e ela também já não é mesmo. Destrói a família. Houve essa preocupação. Isso é produto, evidente, isso é pensado. Isso não é assim tão ao acaso, evidentemente, porque as pessoas não são assim. Então, houve, desde esse movimento do Fora de São Paulo, eu estou dizendo Fora de São Paulo só para usar uma expressão pontual, porque ali as pessoas pensaram mais profundamente, montaram estratégias, inclusive, de regiões, de países, não só de estados e cidades e municípios, mas pensaram algo mais complexo. E a ideia de desmanchar a família estava embutida dentro disso e segue estando embutida. E os políticos não enxergaram isso. Então nós temos na nossa sociedade, e agora voltamos para a cabeça de cada um, para o psiquismo e para casa. Fizemos só esse comentário no sentido de entender com mais profundidade. Nós temos na nossa sociedade um desmanche da família há muitas décadas. Claro que o pessoal agora, por último, se organizou melhor e teve oportunidade, mas todos os políticos que deveriam estar atentos e organizar a sociedade, propor uma ordem social mais estruturada, foram negligentes. Todos, sem exceção. Nós não vimos nunca alguém defender e denunciar. Muitas vezes a família é ligada à religiosidade, né? E a religiosidade defende muito a família. Agora, também por dentro, por trás dessas ideias religiosas, né, tem muitas coisas que são condenáveis, né, para muitos. Então se afasta da questão familiar e se afasta também de uma visão moralista religiosa. Então, toda vez que nós temos uma ideologia, seja ela política ou religiosa, nós temos um ato de fé. Quando nós acreditamos fielmente numa determinada coisa, nós perdemos a capacidade de pensar com profundidade. E a partir daí não se estabelece o diálogo necessário, com as rupturas necessárias, no sentido de escutar o outro, e não de uma forma crítica, ou ofensiva, ou persecutória, paranoica, mas no sentido de permitir que o outro pense em voz alta, como nós fazemos aqui, com profundidade, acerte, erre, se equivoque e corrija, que tenha uma evolução no pensamento, um dia atrás do outro. Nós temos um programa que vai de semana em semana. Durante anos nós vamos aprofundando, revisando, dizemos, desdizemos, corrigimos, voltamos atrás, avançamos e vamos aprofundando o pensamento cada vez mais, arredondando, enfim. Em casa é muito mais fácil fazer isso, porque o contato é maior. Então as pessoas têm mais chance de fazer isso em menos tempo. E, consequentemente, ajudar os filhos a pensarem com mais profundidade e, numa geração, em questão de 20 anos, poder lançar pessoas no mercado de trabalho, no mercado político, em todas as instituições, com mais profundidade, com mais complexidade, enxergando as coisas com mais rigor. E nós não fazemos isso porque não temos o hábito e perdemos o hábito que antes existia de alguma forma, ainda que de forma autoritária, mas todo mundo tinha que estar à mesa, às vezes de forma calada, mas eventualmente se estabelecia algum tipo de diálogo, de tal maneira que existia mais possibilidade de integração antes, ainda que de uma forma equivocada, de tal mais vínculos familiares, tudo. Evidente. Então as pessoas se observavam mas mais. Hoje a mulher trabalha, o marido trabalha, os filhos, né? Tem escola e tem outras coisas além da escola, e a rapidez dos encontros, né? Da família em si é muito curta. Há um desmanche. Então, queiram ou não, há um desmanche. Esse desmanche, para algumas pessoas, é consequência da incapacidade, pessoas que eu digo políticos, da incapacidade, da incompetência deles para a ação, a maioria, se não todos, e uma boa parte intencionalmente. Mas aí, na questão, a gente pode também, claro, cobrar a questão política, né? Mas é do sistema. O sistema que obriga, muitas vezes, Newton, os dois trabalharem para poder ter uma condição melhor. Bom, né? Quando eu incluo isso na política. O próprio sistema. Eu incluo isso na política, porque dentro da administração de um país, como a administração de uma casa, cabe ao pai dentro de casa ver se um filho está estudando mais, estudando menos, sai mais à noite, dorme mais de dia, o que está acontecendo com ele, se está deprimido, se está mais eufórico, se expõe mais, se expõe menos. Cabe ao filho, ao pai ou ao casal dos pais
E aqui nós estamos tomando os pais como exemplo dos governantes, observarem, proporem, questionarem, eventualmente levar para consultar, examinar. Agora, Newton, claro que a gente está falando um pouco do conjunto e da unidade, da célula e do tecido, como minhas frases. Essa assim, foi inventada por mim. Suponho eu, nunca ouvi isso. Agora, acontece, Newton, que no âmbito familiar, né, do que temos hoje como construção familiar, às vezes, tanto o pai ou a mãe têm dificuldade de estabelecer como construir limites de rigorismo, ou muitas vezes a gente vê crianças mandando nos próprios pais. Os pais não têm capacidade de dizer assim, não, daqui para frente parou. Então, aí está a anarquia, tá? A perda das funções. As pessoas hoje não sabem qual é a função que elas devem exercer. Antes nós sabíamos que o pai era o organizador da família, que era a espinha dorsal através da qual a família ia se estruturar. Certo ou errado, mas existia um referencial, era a figura paterna. Hoje nós não temos mais referencial. Então as funções de mãe e de pai se perderam, no geral. Então as crianças ficam desorientadas, as crianças não sabem a quem recorrer, as crianças não sabem quem se suportar, os pais também não sabem o quanto eles podem ou devem interferir ou intervir na vida dos filhos, de que forma, não tem tempo. Ao mesmo tempo as crianças também já aprenderam que aquela autoridade não vale tanto, que eles podem questionar, que eles podem duvidar, que eles podem ofender, desrespeitar. Então, essa unidade se desorganizou. Aí nós temos a anarquia dentro do ambiente. O que eu acho que está acontecendo também se reproduz na relação aluno-professor. Com certeza. Porque o aluno hoje, ele vem de uma fotografia interna em casa, né, de que ele tem voz questionadora. Agora, o que ocorre que o homem só evolui quando ele questiona. A submissão, e aí nós voltamos em parte, né? Tu constrói crianças submissas, alguém determina para elas o que elas vão fazer. E quando tu constrói um ser questionador, né? Ele alimenta a sua personalidade. Estou usando personalidade, não sei se está correto, sobre o aspecto psicológico. Né? Não, ele se sente mais capaz, ele enxerga mais, ele questiona mais, ele faz rupturas, ele coloca o outro em maus lençóis, ele desencaixa o outro, ele desestabiliza o outro, e o outro são os pais. Ele desorganiza a família no sentido de que a ordem que vai se dando comodamente, mais por comodidade do que por funcionalismo, vai se rompendo, e ao provocar esse desencaixe todo, gera um mal-estar enorme. Então, qual é a tendência dos pais? Encaixarem os filhos da forma mais cômoda possível, ainda que não tenha nenhum resultado eficiente. Então, a criança vai estudar 2 turnos, ou vai estudar num colégio super exigente desde o primeiro dia, vai depois fazer aula de futebol, de natação, de tênis, de golfe, de vôlei, de karatê, de yoga, de não sei o que, piano, música, violão, e vai chegar em casa exausto para não incomodar os pais, não questionar os pais, toma banho, janta, de preferência sozinho, e vai dormir. E não solicita, não demanda, e os pais se livram das funções de pai e de mãe. Criar filho não é uma coisa fácil. Toda a família em casa que nos escuta agora, que nos assiste pelo Facebook, sabe que criar direitinho filho é uma demanda horrorosa, uma demanda financeira, custa dinheiro, custa tempo, custa afetividade, renúncias o tempo todo. O indivíduo tem que abrir mão, está com sono, quer fazer um programa, está com um amigo, a criança chora, tem que sair, tem que ir lá, tem que acomodar, tem que entender, tem que fazer as coisas funcionarem. É uma demanda permanente. A maioria dos pais não quer essa demanda, quer que as coisas andem sem se envolverem. Bom, quando criança se administra, porque para andar sem envolvimento dos pais, a criança se administra, os resultados são aí. Temos muitos políticos aí prontinhos para entrar na fila. Às vezes a gente ficou tentando analisar, Nilton, e eu não gosto de rotulações, né? Mas como tu mencionou várias atitudes, ações, né, de crianças, que evidentemente para ter aula de piano, tu tem poder aquisitivo X, né? Sim. Um pouco melhorado. Mas nesse meio, a prole ela é pequena. Sim. E mesmo pequena, há um isolamento, às vezes uma distância
em determinadas situações, né? Nem todas as famílias são iguais, né? Mas no meio oposto, onde há dificuldades financeiras, a prole é maior. E os vínculos familiares, às vezes, né, são mais nítidos. Eu não entendi. Pela dificuldade. Eu digo, quando a pessoa tem menos recursos financeiros, sim, ela normalmente tem uma prole, tem um número de filhos maiores. Sim. Né? Muitas vezes um abandono, né? E outras vezes vínculos mais fortes. Né? A diferença entre a periferia e a classe média, as pessoas de um poder aquisitivo menor, pessoas trabalhadoras, obreiras, que trabalham pelo salário mínimo e tudo mais, e as pessoas de classe média, para deixar os ricos de fora, que são poucos, a diferença está em que os filhos das pessoas de classe média se envolvem o tempo todo com atividades sem os pais, e as crianças filhas de pessoas pobres estão na rua, saem de manhã e voltam de noite, se ocupam na rua. Mas não deixa de ter o abandono. O abandono total. O resultado é o mesmo, só que um vai ter um pouco mais de dinheiro, o outro não. O resultado é o mesmo. Isso não é, para o nosso ouvinte, não é todo mundo. Mas a gente está falando situações, né? Não, porque as rotulações são perigosas. Então, né? Não, com certeza, é evidente, tem exceções, mas as exceções são aquelas pessoas que os filhos vão crescendo, que existe essa ponderação toda, que isso é conversado, que a criança pode sair para brincar, evidentemente, que vai ter a sua aula de tênis, mas acompanhada dos pais, um ir e um vir, que vai ter momentos de compensação, se a criança passa um tempo X ocupado em determinado lugar, esse tempo ocupado também leva em consideração o desejo da criança. Tem crianças que são obrigadas a fazer determinado esporte porque os pais gostariam muito que ela fosse um campeão, ou uma campeã, ou um expoente bilionário, milionário, que os pais botaram na cabeça. Que eles não foram, querem impor ao filho. E tiram toda a infância, tiram toda a adolescência de uma pessoa que vai ficar revoltada, chateada, bronqueada, que vai ficar odiosa com relação àquele aspecto. Qual é o papel, né, do professor nessa seara? Porque se cobra muitas vezes do professor, né, quase uma figura paterna ou materna. E ele está ali também numa dificuldade, às vezes financeira, porque a gente sabe dos fracos recursos, né, dependendo da escola, né, Nilton? Mas a escola pública, principalmente, essa é uma realidade triste, às vezes. Né? Sim. E dele se cobra muito. Bom, como é que ele pode melhorar a sua participação nesse sentido, né? Não apenas de ensinar conteúdo, mas de fazer parte da construção? Então, é evidente que para os pais que querem se livrar dos filhos, se encontrarem uma escola que abraça essa causa porque é o negócio dela e ela vai cobrar por cada atividade que ela exercer, isso vai fazer com que esses pais se sintam aliviados. Delegaram seus filhos para a escola. Tu amplia isso depois do intervalo? Vamos lá. Nós estamos com a bateria fraca do teu celular, que está transmitindo via Facebook, né? Ele vai botar ali o complemento da bateria e vamos fazendo o nosso intervalo. Você pode nos ouvir pela rádio e nos assistir também pelo Facebook. É só acessar. Vamos às mensagens gravadas e já voltamos.